Fala, doutores e doutoras, professor Matheus aqui do Instituto Oliver. Hoje eu estou aqui com meu amigo Gabriel, tá? Vai me ajudar aqui a ministrar essa aula para os senhores. E a aula de hoje é da classificação da pena, ou seja, classificação para o condenado cumprir a sua pena e da individualização do mesmo. Então, na aula de hoje, o tema é da classificação do condenado e da individualização da pena. Repito, da classificação do condenado e da individualização da pena. Nós vamos entender na aula de hoje como que funciona a comissão técnica de classificação, prevista ali a partir do artigo 6º e 7º da Lei de Execução Penal. Vamos entender como que funciona o exame criminológico, quando é que o exame criminológico ele é obrigatório e quando é que ele não é obrigatório, sendo então facultativo, né? Então nós vamos entender tudo isso daí nessa aula de hoje, que é extremamente importante. Haja vista que é um direito do preso e dever do Estado a separação do mesmo. Ou seja, eu tenho que identificar o preso, eu tenho que identificar o recluso, por quê? Para me poder ver como é que eu vou fazer para adotar uma medida carcerária da melhor forma possível, porque a intenção e o objetivo da Lei de Execução Penal, como outra hora já falei para os senhores na primeira aula, é a ressocialização do preso. Então, a intenção, qual é a intenção da Lei de Execução Penal? É reintegrar o cara à sociedade. Ah, professor, mas eu não concordo. O cara matou, o cara roubou, o cara furtou, e ninguém está cagando e andando, né? O povo está cagando e andando para quem se fudeu. Mas o preso, não. O preso, né, há esse cuidado aí do Estado em ressocializar o indivíduo e trazer o cara de volta à sociedade. Tem até assistência, que nós vamos ver isso aí, as assistências materiais, né? Assistência à saúde, jurídica, enfim, a religiosa. Nós vamos trabalhar isso aí com os senhores na aula de assistência, que inclusive se estende ao egresso. Quem é o egresso? Aquele cara que está sendo colocado de volta na sociedade, né? Em alguns casos, aí, o Estado até arruma serviço para o cara, né? Então, olha para você ver que cúmulo absurdo. Lei de Execução Penal, meu brother, tá? Lei 7.210 de 1984, faz parte, beleza? E tem uma coisa, um detalhe, que eu vou mostrar para os senhores aqui, que é a alteração do artigo 84 da Lei de Execução Penal, pela Lei 13.167 de 2015. Então, fora a atualização que ocorreu em 2019, no pacote anticrime, teve uma atualização em 2015, que é a Lei 13.167, trazendo aí a separação, como vai funcionar a separação. Ela traz no seu parágrafo 4º do artigo 84 aí a alteração feita pela 13.167 de 2015, que se o preso tiver a sua integridade física, moral ou psicológica ameaçado, ele tem direito de ser segregado. Então, ele pode ser segregado. Se ele tiver a sua integridade física, integridade moral ou psicológica ameaçado pela convivência com os demais presos, está lá, parágrafo 4º do artigo 84 da Lei de Execução Penal. Tá? A redação nova trazida pela Lei 13.167 de 2015. O cara tem direito a ser segregado em local próprio. É mais ou menos assim, eu vou separar o cara. Não, ele está sendo ameaçado, a integridade física dele está sendo ameaçada, a integridade moral dele está sendo ameaçada, a integridade psicológica está sendo, porque ele está convivendo com os demais presos. Coitado, né? Ele não fez nada de errado para vir para cá, né? O vagabundo não fez nada de errado para vir para a cadeia. Não, coitado, tadinho, né? Não, vamos deixar essa previsão aqui, então, né? Que caso seja ameaçada a sua integridade física, moral e psicológica pela convivência com os demais presos, haja aí um local próprio para ele ser segregado, ele possa ser segregado no local próprio. Abra aí a porra do artigo 84 da Lei de Execução Penal, parágrafo 4º, e veja se não está do jeitinho que eu falei para os senhores. É o cúmulo do absurdo, mas faz parte, é como eu falei para os senhores. Os senhores têm que aprender a teoria. Na prática, muita coisa é diferente, a gente sabe que é, né? Na prática, muita coisa é diferente. Mas, mesmo que você discorde da teoria, você tem que aprender e tem que gravar a teoria, porque é a teoria que vai cair na sua prova. Beleza? Vamos lá, senhores, como que funciona a separação dos presos, tá? Então, como que funciona aí a separação dos inocentes, como diz o Gabriel aqui. Como é que funciona a separação dos presos, senhores? Bem simples. Primeiro, eu vou separar os presos provisórios dos presos condenados. Há uma diferença muito grande, Gabriel, que o povo não sabe. O preso provisório do preso condenado. Quais são as espécies de prisões cautelares? O que é uma prisão cautelar? É uma espécie de prisão preventiva.
Ou seja, é de forma cautelar, não significa dizer que o cara é culpado. Vou explicar isso aqui melhor para o indivíduo entender. Vamos lá. Vou explicar melhor para o indivíduo entender. Como é que funciona as prisões cautelares? A primeira coisa que você tem que entender é que no Brasil, em respeito ao artigo 5º da nossa Constituição Federal, o indivíduo só é de fato considerado culpado quando transita em julgado. Ninguém será considerado culpado até sentença penal condenatória transitada em julgado. O cara só é culpado quando não tem mais recurso. Foi julgado em primeira, segunda instância, acabou, não tem mais recurso, não tem como mais. A pique entrou, o cara está condenado. Provas, elementos de provas colhidos, foi tudo, acabou, o cara está condenado. Não tem recurso mais. Entendeu? Transitou em julgado, sentença penal condenatória irrecorrível. Agora ele é um condenado, ele vai iniciar o cumprimento de pena, a execução penal. Correto? Diferente daquele que está preso cautelarmente. O preso cautelar é diferente. Pressupõe culpa, é uma pré-culpa. Pressupõe culpa. Preso cautelarmente pressupõe culpa. Preso condenado, acabou, a pica já entrou. Professor, mas e no caso do Lula, que foi condenado até a 10ª, lá vai casar desse tamanho, até o capeta saiu do inferno e já condenou o cara. Ô, meu amigo, é um fato atípico. É um fato atípico. Eu não vou entrar em questões políticas aqui, porque eu sei que existem pessoas que defendem, né, o presidente Lula, respeita a sua opinião, acho que você tem que estudar mais, mas cada um faz o que quer. Tem gente que gosta de ser enganada, né? Não, eu prefiro ser roubado, mas ter o que comer, do que não ser roubado e não ter o que comer. Cada um tem seus princípios e éticas, né? Isso é questão de caráter. Mas, enfim, no caso dele é uma situação atípica, né? Não estou falando aqui que não houve parcialidade por parte do juiz Sérgio Moro. Até então, na época, o juiz Sérgio Moro. Não vou entrar em questões políticas. Mas esquece o caso do Lula. Na regra, a prática é, se o cara transitou em julgado, ou seja, se a sentença penal transitou em julgado, acabou. Acabou, não tem mais recurso. Transitou em julgado, sentença penal condenatória irrecorrível, acabou, ele é condenado. Então haverá separação. A primeira coisa que vai acontecer é uma separação em se tratando da classificação da pena do condenado e da individualização do condenado. Eu preciso identificar esse preso, é um preso provisório, é um preso condenado, para poder fazer ele cumprir a pena da melhor forma possível. Então, na separação, como é que funciona a questão da separação? Você vai ter a separação dos presos provisórios, na verdade, eu vou fazer de um jeito melhor. Olha aqui para os senhores verem. Pré-culpa, haverá separação entre pré-culpa e condenado. Como assim pré-culpa e condenado? O cara é pré-culpado se ele se enquadra em alguma das espécies de prisões cautelares. A primeira espécie de prisão cautelar que a gente tem é aquela prevista a partir do artigo 301 ao 310, mais ou menos, do Código de Processo Penal. Prisão em flagrante delito. Ok? Ah, professor, mas o cara vai ficar só 24 horas preso no máximo. Foda-se, é uma espécie de prisão cautelar. Ok? É uma espécie. Há doutrinador que fala que não, mas é uma espécie de prisão cautelar, pronto, acabou. Está lá no Código de Processo Penal. Beleza? Então você tem aí a prisão em flagrante, né? O cara vai ficar preso em flagrante. A segunda, preso em flagrante de chocolate, aí cabe o princípio da insignificância. A segunda, preso preventivamente, que também é uma espécie de prisão cautelar. A partir do artigo 311 do Código de Processo Penal, 316, se não me falha a memória, a famosa prisão preventiva. Então você tem ali também a prisão preventiva. E você tem, por último, a prisão temporária, que já não é mais prevista no Código de Processo Penal, e sim na Lei 7960 de 1989. Ok? Então você tem também aí, por último aí, a prisão temporária. Ok? Prevista aí na Lei 7960 de 89, aqui no artigo 310 ao 316 do Código de Processo Penal, aqui a partir do artigo 301 ao 310 do Código de Processo Penal. Enfim, aqui há uma
prisão cautelar, ou seja, pressupõe uma pré-culpa. O cara é pré-culpado, ele é um acusado. Gente, há uma diferença muito grande entre o Gabriel ser acusado de estupro, entre o Gabriel ser condenado de estupro. Entendeu? Você imagina que o Gabriel está sendo acusado de estupro. Vamos supor que o Gabriel tem uma filha aí de 10 anos de idade. A filha está querendo arrumar um namorado. E aí ele chega na filha dele e fala, você não pode namorar, você tá doido, você tem 10 anos de idade. Você vai arrumar um namorado? O mundo hoje está perdido, o trem está feio. Você não. E a mulher ainda, a filha dele está apaixonada no Zé Droguinha. E o cara sabe que a mulher, o cara é Zé Droguinha, entendeu? Já foi até, né, apreendido, porque é menor. Né, mexendo com droga aí, por usuário de droga aí, entendeu? Então aí o Gabriel, sabendo disso, chega na filha dele e fala, você não vai namorar. Aí a filha dele acusa o pai de estupro, para o pai ser preso preventivamente. Pode acontecer isso? Pode. Cuidado, senhores, quando você ouvir, fulano de tal foi acusado de estupro, fulano de tal foi acusado de furto, fulano de tal está preso lá, ó, preventivamente, porque foi acusado de tráfico de droga. Acusado não significa dizer condenado. Ser acusado de algo não pressupõe culpa de fato, culpa definitivamente. Não é porque o Gabriel foi acusado pela filha de estupro que o Gabriel é um estuprador, que o Gabriel cometeu crime hediondo. Não é isso. Entendeu? Porque ele está cumprindo, né, uma espécie de prisão cautelar, que serve para analisar se de fato houve culpa, colher os elementos informativos de prova, entendeu? Sem que haja, né, alguém atrapalhando esse processo, entendeu? No caso ele, ou outras pessoas, ou terceiros, né? Então, prisões cautelares pressupõem pré-culpa, que é o preso em flagrante delito, o preso preventivo ou preso temporário, que são prisões provisórias. Então, haverá separação entre o preso provisório e o preso condenado. Então, há essa separação aqui entre o preso provisório e o preso condenado. Beleza, senhores? Número 1, número 2. Então, há essa separação. Tá? Eu vou separar os presos provisórios dos presos condenados. Até aí tudo bem. Até porque não tem sentido, né? Eu vou colocar um preso provisório na mesma cela que o preso condenado? Pode acontecer? Pode, na prática. Mas na teoria aqui está aqui a explicação, para os senhores entenderem. Beleza? Então, tem aqui a separação. O primeiro ponto para ocorrer a classificação do condenado é esse. E o exame de classificação, que é feito pela Comissão Técnica de Classificação, ele deve ser feito no início da execução penal. No início da execução penal. Então, olha só que interessante. Eu vou separar de imediato o preso provisório do preso condenado. Condenado é aquele que é culpado mesmo, não tem para onde correr, o cara foi culpado. Tá? Acusado é diferente de culpado. Acusado pressupõe uma pré-culpa. Tá? Então você tem as espécies de prisões cautelares. Preso em flagrante delito, a partir do artigo 301 a 310 do Código de Processo Penal. Preso preventivamente, a partir de 311 ao 316 do Código de Processo Penal. E prisão temporária, né, de acordo com a Lei 7960 de 89, que é de 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5 dias em caso de extrema e comprovada necessidade, a não ser que seja crime hediondo ou equiparado a hediondo, que aí vai ser de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias em caso de extrema e comprovada necessidade. Ok? Então você tem prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária, que é espécies de prisões cautelares. Pré-culpa, diferente do condenado. Então, vou separar o preso provisório e o preso condenado. Preso provisório e o preso condenado. Fiz a separação, correto? Isso aí iniciou-se a classificação do condenado. Show de bola. Agora, haverá outra separação? Sim. Dentre os presos condenados e os presos provisórios, haverá outras separações? Sim, haverá outras separações. Por exemplo, eu vou separar dentre os presos condenados e dentro dos presos provisórios aqueles que cometeu crimes hediondos ou equiparados a hediondos. Eu não posso colocar um cara que cometeu crime hediondo ou equiparado a hediondo com um cara que cometeu qualquer outro crime ali. Seja um crime de furto, um crime de roubo, entendeu? Então haverá essa separação. Então há uma separação dentre os presos condenados ou presos provisórios entre aqueles que cometeram crimes hediondos ou equiparados a hediondos. Há essa separação. Outra separação, aqueles presos provisórios ou presos condenados
que cometeram crimes mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se o cara cometeu um crime mediante violência ou grave ameaça à pessoa, também, Gabriel, haverá separação. Então, você cometeu um crime hediondo ou equiparado a hediondo. Eu cometi um crime praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Eu fico separado de você. Você vai ficar numa cela, eu vou ficar em outra cela. Isso na teoria, senhores, tá bom? De acordo com a lei de execução penal, tá? Na teoria, beleza, senhores? E é isso que você tem que levar para sua prova, a teoria. Outra coisa, haverá separação também dos presos provisórios ou presos condenados que cometeram demais crimes ou outras contravenções penais. Então, há essa separação. No caso do preso condenado, agora não me refiro ao preso provisório, mas no preso condenado, há também separação de réu primário em crime hediondo ou equiparado a hediondo para réu reincidente em crime hediondo ou equiparado a hediondo. O que é réu primário? Primário vem de primeiro, vem de novo, é algo novo, é algo primeiro, primário. É a primeira vez que o cara comete crime hediondo ou equiparado a hediondo. Então, relativamente, o cara ainda é novo, né? Vai que ele caiu numa cilada lá, ainda há recurso para ele, recurso que eu falo no bom sentido, ainda há uma chance, uma luz no túnel, não? Ainda há salvação para ele ainda, né? E o réu reincidente? O reincidente é o filho de uma puta que comete o mesmo crime de novo. Ele reincide, é reincidente, olha pra você ver. Reincidente, o cara reincidiu de novo no mesmo crime, o filho de uma puta. Entendeu? Então, o reincidente vai ficar separado do primário, no caso do preso condenado. Ok? Então, essa aqui é o início de uma classificação. Tá? A classificação do condenado, que é um exame mais genérico, o exame de classificação feito pela Comissão Técnica de Classificação, que olha só, como que funciona a formação da Comissão Técnica de Classificação. Pega o artigo 7 aí agora, o artigo 7º da Lei de Execução Penal, vai estar lá. Ela é dirigida, a Comissão Técnica de Classificação é dirigida pelo diretor, né? Mais assessorada ali por 2 chefes de turno, ok? Mais um psicólogo, mais um psiquiatra e um assistente social em caso de pena privativa de liberdade. Demais casos, conforme consta o parágrafo único do artigo 7º da Lei de Execução Penal, aí a Comissão Técnica de Classificação, ela atua junto ao juízo da execução e com os demais fiscais do serviço social, ok? Então, só a título de curiosidade para o senhor saber como funciona aí a Comissão Técnica de Classificação, beleza? Então, tá aqui, essa é a primeira classificação. Então, mais uma vez, o exame de classificação não é a mesma coisa de exame criminológico. Exame de classificação se faz no início da execução, busca uma individualização da pena, uma classificação, uma separação mais genérica. Eu vou tentar entender como é que é a personalidade do preso, entendeu? Os seus antecedentes, né? Como é que é o seu convívio familiar, entendeu? Como é que funciona ele, para mim poder fazer essa separação aqui o mais próximo possível de agradável aos olhos do preso. Haja vista que a intenção é ressocializar o cara, reintegrar o cara de forma harmônica, né? Conforme consta os primeiros artigos aí da Lei de Execução Penal. Ok, senhores? Então, tá aí, então, né? Explicado como é que funciona a Comissão Técnica de Classificação, como é que funciona a primeira separação entre presos provisórios para presos condenados, as espécies de prisões cautelares, correto? Como que funciona o exame de classificação, que é um exame mais genérico. Diferente, senhores, do exame criminológico. Ok? Diferente do exame criminológico. Como é que funciona a porra do exame criminológico? O exame criminológico é um exame mais sucinto, é um exame mais completo. Tá? Pega aí o artigo 8º aí. O artigo 8º aí da Lei de Execução Penal aí. Beleza? Quando você pegar o artigo 8º da Lei de Execução Penal, não precisa não, tá na minha cabeça. Ó, o Gabriel já ia abrir aqui o trem aqui, tá de sacanagem, tá na minha cabeça o trem, ué. Você pega lá o artigo 8º da Lei de Execução Penal, vai estar a seguinte redação. Serão submetidos de forma obrigatória a exame criminológico aqueles condenados à pena privativa de liberdade em regime inicial de reclusão. Então, se o cara foi condenado a cumprir pena em regime inicial fechado, a pena de privação de liberdade em regime fechado, ele é submetido obrigatoriamente ao exame criminológico. Por quê? O exame criminológico é diferente do exame de classificação. O exame de classificação é um exame mais genérico. Criminológico eu vou saber, eu vou fazer um exame psicológico, psiquiátrica, personalidade, antecedentes, tudo do cara. Eu quero saber tudo do cara.
Entendeu? Tudo, cara. O exame criminológico eu quero saber tudo, cara. A agressividade dele, maturidade dele. Porque no exame criminológico, né, eu vou buscar o máximo de informação, um exame mais completo acerca daquele detento, daquele preso. Eu preciso saber quem que é ele. Entendeu? Então é obrigatório fazer o exame criminológico ao preso condenado que irá iniciar o cumprimento de pena em regime fechado em se tratando de pena privativa de liberdade. É obrigatório. Ok, senhores? E aí você pode me perguntar, beleza, mas e no caso do preso que pega a pena privativa de liberdade, mas vai iniciar em regime semiaberto? Ou no caso de uma concessão de benefício, progressão de cumprimento de regime de pena, o cara sai do regime fechado para o semiaberto, há uma concessão de benefício, progressão de pena. E tem gente que não sabe o que é progressão. Progressão vem de progredir. Se você está cumprindo pena em regime fechado, há uma progressão de pena para o regime semiaberto, isso é progredir. Entendeu? Você saiu do ruim para o menos ruim. Entendeu? Diferente de regressão. Regressão é você estar no regime aberto, passar para o semiaberto, ou do semiaberto passar para o fechado. Você regrediu. Ok? Então, é obrigatório o exame criminológico para aquele condenado que vai iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, em se tratando de pena privativa de liberdade. Agora, o parágrafo único do artigo 8º da legislação penal vai dizer o quê, Gabriel? Que ao condenado em regime semiaberto, pena privativa de liberdade, não é obrigatório, é facultativo. Agora, detalhe, doutrinadores discordam. A maioria dos doutrinadores entendem ser obrigatório também a cobrança do exame criminológico naquele que cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Mas não é o que a lei fala. Não é o que entendemos no seu artigo 112 da Lei de Execução Penal e nos julgados recentes do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tanto os julgados do Supremo Tribunal Federal como a própria Lei de Execução Penal, no seu artigo 112 e até no artigo 8º, parágrafo único, está claro a facultação, é facultativo. É obrigatório o exame criminológico se o cara inicia o cumprimento de pena em regime fechado, pena privativa de liberdade. Se é regime semiaberto, pode ser cobrado o exame criminológico, mas não é obrigatório. Se a sua prova falar que é obrigatório, está indo contra a Lei de Execução Penal. É errada, afirmativa errada. E para conceder um benefício, mesma coisa, não é obrigatório, é facultativo. É importante? Lógico que é importante você fazer um exame criminológico para conceder um benefício, seja no caso de uma progressão de pena, progressão de regime de cumprimento de pena, regime de cumprimento de pena, o cara sair do regime fechado para o regime semiaberto. Não estou falando que não é importante. Agora, não é também que, por ser facultativo, de acordo com o artigo 112 da Lei de Execução Penal e julgados recentes do STF, que o magistrado está impedido de cobrar a obrigatoriedade, desde que seja fundamentadamente. Então, o magistrado, para conceder um benefício, no caso de progressão de regime de cumprimento de pena, o cara vai sair do regime fechado para o regime semiaberto. Ele pode cobrar a obrigatoriedade? Pode, mas tem que ter um motivo fundamentado, porque em regra é facultativo e não obrigatório. Ok? Ficou alguma dúvida, Gabriel? Dessa aula de hoje, ficou alguma dúvida? Ser sincero, ficou alguma dúvida? Você entendeu aí? Ficou alguma dúvida? Tá entendendo? Trouxe o Gabriel aqui para vocês entenderem, fazer um exemplo aqui. Então o Gabriel está aqui, ele serviu como exemplo de um preso provisório, eu servi como exemplo de um preso condenado, para os senhores entenderem. Ok? Senhores, estudar para concurso público não é fácil, não. Quem fala que é fácil é mentiroso, é neófito, é vagabundo, é charlatão, é falso profeta. Cuidado. Estudar para concurso dá trabalho. Dá trabalho. Tudo que é bom dá trabalho. Tudo que é para mudar a sua vida, te dá estabilidade financeira, né? Estabilidade no cargo, status perante a sociedade, dá trabalho. Tem que ter sacrifício. Ah, professor, mas eu trabalho o dia inteiro. Eu também trabalho o dia inteiro e eu estudo a madrugada inteira. E eu não sou melhor do que você. Eu sou feito da mesma matéria, pó, do mesmo jeito. A diferença está, e eu decidi há 5 anos atrás a mudar de vida. E hoje eu colho os frutos. E eu tenho implantado isso na cabeça dos alunos. Você tem que decidir hoje a mudar de vida, que no futuro próximo você vai começar a colher os frutos.
seja por meio do concurso público, seja por meio de uma faculdade que você queira fazer, desde que essa faculdade não seja essas faculdades que ultimamente só serve para pregar a porra do diploma na parede, não serve para mais nada, ou para limpar a bunda. Você pode pegar o diploma para limpar a bunda, só serve para isso. Né? Não serve para porra nenhuma, que você não aprende bosta nenhuma na merda da faculdade. Então, senhores, estudar, pau no gato. Professor, não entendi a aula, assiste a porra da aula de novo. Gente, você tem que ter ódio da sua cara. Resumo da aula, igual o Gabriel está falando, escrever, entendeu? Fazer resumo. Para a aula, escreve, faz resumo. Você tem que ter ódio da sua cara. Como é que pode uma pessoa falar uma coisa que você não entende? Você tá louco? O cara fala um negócio que eu não entendo, eu fico com ódio de mim, eu falo, mas como é que pode? Como é que pode o Gabriel falar um trem que eu não entendo? Eu vou me fuder até eu entender essa porra, caralho. Como é que pode? O cara fala um negócio que eu não entendo. Só se você for um bosta, muito bosta mesmo. Se você for uma bosta de vaca, sei lá, alguma coisa, feito de capim. Só pode, cara. Tomar banho na soda. Como é que pode um professor falar um trem sem não entender? Você não entendeu? Você vai assistir essa merda até você entender, porra. Você aprendeu ABC, caramba. Você não aprendeu a andar caindo, ralando o joelho? Você não aprendeu a andar de bicicleta, torando? Você não aprendeu a jogar bola, arrancando um pedaço do dedo fora? Você não aprendeu a correr da sua mãe para não apanhar, trupicando e pulando muro de 4 metros de altura? Então, meu filho, concurso público é assim também. Você tem que aprender todo dia uma coisa nova, fazer revisão, fazer questões. E não pode ter medo. Quem tem medo é travado. Deus não gosta de gente medrosa, não. É só ler o livro de Apocalipse 21. Quanto, porém, aos covardes, a parte que lhes cabe é o lago de fogo. Você não pode ter medo, não, meu filho. Você tem que ser. Já pensou? Deus chega para Abraão e fala assim: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação. Abraão, você está louco, rapaz? Eu devo estar viajando aqui. Uma voz do nada aparece aqui. Você entendeu? Não, você é loucura, vou ficar quietinho aqui. Você não pode ter medo, não. Você tem que ser ousado. Já pensou se Moisés tivesse medo? Eu vou sair daqui da terra do Egito? Não, você está louco? Vou para o mar? Você está doido? Não pode ter medo, não, caralho. Já pensou se Davi tivesse medo? Eu não vou enfrentar esse Golias, não. Eu estou com medo aí. Você não pode ter medo. Nada é impossível ao que crê e age. Esse negócio de só ter fé, sem obra, sem movimento, sem ação, sua fé não vale de bosta nenhuma. Não adianta você ter fé que vai passar, ficar vendo videozinho motivacional. Todo dia videozinho motivacional. Toda hora lá videozinho. Mas na cabeça, fica vendo lá a vitória dos outros lá. Fica vendo os outros lá, todos felizes lá, postando vídeo fardado, com uniforme, e eu, sei lá, chupando dedo. Larga de ser besta, rapaz. Larga de ser idiota, só. Larga de ser imbecil. Você quer ver vídeo motivacional? Veja um vídeo motivacional numa semana. Ou então, entendeu? Procura saber pessoas que têm problemas financeiros muito maiores que os seus, pessoas que moram na rua, que às vezes não têm oportunidade de estudar igual você estuda. Isso aí também serve como motivação. E põe a mão na massa, porra. Vai estudar, ué. Então, vou terminar essa aula aqui. Não entendeu? Assiste de novo. Já deixa 5 estrelas aqui, ó. Se você gostou da aula e está assistindo essa aula pelo portal do aluno, deixa seu comentário abaixo, se não entendeu, eu vou te ajudar. Se você está assistindo essa aula no YouTube, que eu vou deixar ela de graça no YouTube, tá? Compartilha para todo mundo que você conhece, joga nos grupos de Facebook, no grupo de WhatsApp, ok? Deixa seu comentário aqui abaixo se você gostou. Vou deixar meu telefone aqui abaixo. Caso você precise de alguma ajuda, pode me chamar no WhatsApp, pode chamar o Gabriel também. Beleza? E pau no gato, vamos estudar, vamos passar em concurso, vamos mudar de vida. O resto é conversa fiada para dormir, porque a vida já é uma bosta. A vida já é uma merda. Se você não puder, pelo menos passar num concurso, pelo menos realizar seus sonhos, aí, meu filho, você vai ficar velho e vai falar, puta que pariu, fiquei velho e não arrisquei, não mudei de vida. Então, tá aí, concursos públicos estão saindo, já tem vacina para tá todo mundo tomando vacina, tem nego sendo vacinado até com vento, né? Não é até vento, né? Vento ali, até com vento está sendo vacinado. Para não falar que não foi vacinado. Não, você foi carimbado. Você foi vacinado. Então, todo mundo está sendo vacinado. Se saiu o concurso no ano de 2020, Polícia Militar do Pará, Polícia Civil do Pará, PM Tocantins, sem sequer ter vacina, imagina agora, 2021, essa pandemia está acabando, pô, o povo já está voltando a trabalhar, o povo já está largando de ser bobo, já está descumprindo esses decretos inconstitucionais aí na marra, entendeu? Vamos, então, estuda, meu filho, pau no gato, bala na agulha, entendeu? Sem conversa fiada para dormir, sem mamãe me chora, é mais fácil que andar de a pé, só não passa quem não quer. Um forte abraço, até mais.